Na paz do Messias, na paz do nosso Pai Celestial, aos irmãos que conhecem o caminho, a verdade e a vida, e aos irmãos que estão submissos aos líderes religiosos, ao homem. Bom, meus irmãos, vamos lá. Marcos, capítulo 4, versículos 5 e 6. 16 e 17. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, antes, de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Bom, meus irmãos, o Pai, Ele está sempre investindo em nós, semeando para que nós tomemos posse da vida eterna, da nossa herança, das bênçãos espirituais, que é o conhecimento do nosso Mestre, para que nós também compartilhamos para aqueles que estão perecendo. Ele faz isso diretamente pelo Espírito Santo, mas também através de nossa família, da igreja, nossa família espiritual, a igreja invisível, que pertence ao Messias, e especialmente pela ministração da sua palavra em nós, que somos seus sacerdotes, para levarmos as boas novas àqueles que estão perecendo. O problema é que, embora as sementes do Pai sejam boas, muitas vezes as pessoas não têm um coração aberto, adequado para recebê-las e preservá-las até que frutifiquem, deem bons frutos, frutos de justiça, de caridade. O Messias contou uma parábola sobre um semeador e suas sementes, a qual nos explica o que nos atrapalha de frutificar para o Pai. Primeiro ponto, meus irmãos, incapacidade de suportar as tribulações. Saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Sobrevindo a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizaram. Muitos perdem a semeadura do Pai, porque não suportam as tribulações. Só permanecem na presença do Pai e do Messias quando tudo está a mil maravilhas. Entretanto, devemos sempre nos lembrar que o Mestre nos falou que no mundo teremos aflições. O que é melhor? Enfrentá-la e vencer? Ou ser amigo da derrota? Quer servir ao Pai e ao Messias? Tem que aprender a preservar, mesmo no calor das provas, das tribulações, das necessidades,
das angústias. O segundo ponto, meus irmãos, falta de profundidade. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O problema de muitos é a falta de profundidade da graça do Pai. Recebem a palavra apenas ao nível das emoções, mas não se aprofundam, e devido a essa superficialidade, estão sempre vulneráveis. Se quisermos ver os frutos do Pai em nossa vida, temos que cultivar, cavar mais fundo, através da oração e da leitura da palavra, da obediência, e permanecer no amor, na santidade. Compreende, meus irmãos? Essa oração, ela é particular, é você e o Pai, assim como o Messias nos ensinou, e não como os líderes religiosos ensinam as pessoas. O terceiro ponto, meus irmãos, falta de aliança. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Mas eles não têm raiz em si mesmo, são de pouca duração. A raiz é o que fixa uma planta no solo, lhe dá estabilidade, ele possibilita receber os nutrientes, o pão da vida, que vem direto do céu, um cardápio, e a água, que vem direto do nosso Rei, a água da fonte da vida. Esta raiz trata-se da aliança com o Pai e com o Messias, a qual nos traz firmeza. Muitas pessoas não assumem compromisso, não criam raízes na graça do Pai. Por qualquer motivo, abandonam e caem da graça, porque não desenvolvem uma vida de aliança, e assim são como fogo de palha, ou como diz a palavra, de pouca duração. O quarto ponto, meus irmãos, dureza de coração. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Outro grande empecilho para que a palavra do Pai produzam as bênçãos espirituais em nossa vida é a dureza do coração. Quando somos inflexíveis, não nos quebrantamos, não abrimos mãos dos nossos próprios pensamentos diante da palavra. A semente não tem como penetrar em nosso coração e nos mudar. Um coração orgulhoso e soberbo não permite a semente germinar, dar bons frutos. É que acontece no meio daqueles que se encontram dentro do sistema religioso, um coração duro, orgulhoso, que pensa nas coisas materiais, nos desejos da carne, que alimenta apenas a carne, mas espiritualmente estão mortos. O quinto ponto, meus irmãos, caiu na boa terra. Outra caiu em boa terra e deu fruto,
Você já deve ter ouvido de um irmão a seu lado dizendo que a palavra já não é mais a mesma, que a palavra não sacia suas necessidades, mas na realidade o coração, a mente dessa pessoa é que não é boa, pois quando a semente cai numa boa terra, num coração quebrantado, na mente aberta, ela sempre dá fruto e produz resultado. Fruto de amor ao Pai, amor ao próximo. Analise como está seu coração para ver se a semente vai frutificar na sua vida. O Pai quer que você dê fruto, porém é necessário ter uma atitude de receber a semente, aprofundar sua busca no conhecimento do Mestre, assumir uma aliança com Ele e permitir que a palavra mude seus conceitos, suas atitudes. Hebreus capítulo 12 e versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, justos. Sem santidade ninguém verá o Mestre. Cuidem que ninguém se exclua da graça, da liberdade, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Bom, meus irmãos, que essa mensagem fica nessa noite, que vocês possam meditar nessa mensagem e que nem uma raiz de amargura brote em nossos corações, e que a paz do Messias, a paz do nosso Pai Celestial esteja conosco.